Na última sexta, após a escalada de Trump e indícios de fuga, o STF determinou que o Bolsonaro passaria a usar tornozeleira, mas você sabia que existem muitas coisas por trás disso, mais simbólicas, que passam desde os quadrinhos do Homem-Aranha até o filósofo romano Cícero? Vai vendo. Na iminência de ser condenado pela tentativa de golpe, nos últimos dias Bolsonaro parece ter tentado suas últimas cartadas. Após ter admitido em depoimento o envio de R$ 2 milhões para o filho Eduardo se manter nos Estados Unidos, ficou evidente a participação do ex-presidente nas ações que levaram à ameaça de tarifaço de Trump contra o Brasil, num claro atentado à soberania do país. E se Eduardo tentava salvar o pai, parece que o efeito foi o contrário. Além das declarações de Trump terem feito subir uma aprovação que só vinha caindo do Lula, a escalada do tom teve como resposta um tornozelo monitorado. Agora Bolsonaro é o segundo ex-presidente a usar uma tornozeleira eletrônica, considerando que o Collor também já usou. Mas se é uma novidade para ex-presidentes por aqui, não é uma novidade no mundo como um todo. O primeiro protótipo começou a ser criado no início dos anos 80, a partir da ideia do juiz Jack Love, em parceria com o engenheiro Michael Goss, fazendo nascer o Gosslink. Usada pela primeira vez em abril de 83 em um homem condenado por emitir cheques sem fundo, a tornozeleira foi idealizada pelo juiz pensando em condenados por dirigir embriagados, como uma forma de mantê-los longe de bares ou sem dirigir. E a inspiração veio de um quadrinho do Homem-Aranha, publicado em 79, onde o vilão Rei do Crime instala uma pulseira eletrônica no herói da Marvel com o intuito de monitorar os seus passos. Criado em 62 por Stan Lee e Steve Ditko, o garoto que não era galã, tinha um emprego comum e vivia ferrado de grana, rapidamente se tornou um ícone, a ponto de em 65 ser apontado em uma pesquisa em universidades dos Estados Unidos como um dos ícones revolucionários favoritos daquela geração, ao lado de Bob Dylan, Malcolm X e Che Guevara. Talvez a passagem mais simbólica do Homem-Aranha seja o provérbio cunhado no imaginário popular de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ideia popularizada pelo herói, mas que é bem mais antiga que isso. Uma lenda da história perdida da Sicília conta que Damocles, um cortesão puxa-saco de Dionísio, tirano que governou por volta de 405 a 367 a.C., vivia de olho grande nos privilégios, fortuna e poder que o Dionísio tinha a seu alcance. Vivia dizendo pro tirano e outros cortesãos que era impossível ser triste tendo uma vida daquela, até que Dionísio propôs a Damocles trocarem de posições por um dia inteiro, o que de pronto o interesseiro aceitou. Usando a coroa, o cortesão agora assumia a posição do rei, cercado de belas mulheres, com um banquete à sua disposição, podendo mandar e desmandar em tudo e todos a seu bel prazer. Mas em dado momento, Damocles percebeu que bem acima da sua cabeça estava uma espada muito afiada, pendurada apenas por um fio de crina de cavalo. Apavorado perguntou o que era aquilo, ao que Dionísio explicou que era a vida de quem estava no poder. O tirano explicou que a espada representava os riscos de sua posição, com o fio podendo romper a partir de alguém ou alguma coisa, como uma decisão errônea dele. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Damocles devolveu a coroa e nunca mais desejou aquela posição, em uma fábula moral que ficou especialmente conhecida quando lida por Cícero, que além de filósofo era também um político romano. Durante seu mandato como cônsul, Cícero foi alvo de uma conspiração liderada por Lúcio Sérgio Catilina, que vinha de uma família patrícia falida, especialmente após a instalação da República. Uma ideia política que consistia em um poder descentralizado, com pessoas eleitas pelo povo e separação de poderes, valores que inspiraram também a nossa República Federativa daqui. Sabendo que Catilina estava tramando por baixo dos panos, Cícero fez 4 discursos no Senado onde denunciava a conspiração contra a República, sendo que ao final do primeiro, Catilina já tratou de abandonar o Senado e fugir da cidade, deixando para trás seus seguidores que tentavam provocar uma revolta em Roma. Familiar, né? Mas ainda mais familiar é saber que Catilina não fugiu em vão, não admitindo sua derrota, foi atrás de apoio estrangeiro para insurgir contra a República, mas as cartas que buscava apoio foram interceptadas por Cícero e apresentadas como provas que incriminavam os 5 líderes da conspiração. E então, diante do Senado, há 62 anos antes de Cristo, os golpistas foram condenados à pena capital. Nem todo mundo leu Homem-Aranha ou Cícero e desconfio que isso inclua a família Bolsonaro, pois se conhecessem tais histórias, talvez o ex-presidente não agisse como Catilina, tampouco ignoraria a espada de Damocles e não terminaria com o rastreador de Homem-Aranha. Mas ao ter se deslumbrado com o poder, agora está cada vez mais por um fio de colher as consequências de seus atos. É nóis.